Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Pois é, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos prosseguimento ao nosso projeto Magistério, que é o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação focada para que você tenha um grande desempenho, para que você busque a sua aprovação. E a gente vai dar sequência ao nosso estudo de história. Hoje a gente continua aquela nossa aula que começamos anteriormente. Está lembrado que nós começamos a falar sobre a manipulação da história no ensino e nos meios de comunicação? Pois é, agora chegou a hora da gente falar da parte 2, a missão. Pois é, vamos continuar tratando do livro do Marc Ferro. Você sabe que o Marc Ferro é um historiador que se debruçou sobre esta temática, sobre esse trabalho, para demonstrar de que maneira que instituições, o Estado, religiões, meios de comunicação, livros didáticos, podem manipular tanto a história quanto o ensino da história para legitimar o que pretende ser instituído. Pois é, nesta aula hoje a gente fala sobre os mecanismos de manipulação. Existem inúmeros mecanismos de manipulação, tais como os livros didáticos. Os livros didáticos que são utilizados nas escolas são um importantíssimo mecanismo de manipulação, porque as crianças, os adolescentes, as gerações vindouras vão travar contato com a história, ou pelo menos com o que se quer produzir, com o que se quer divulgar, com o que vai ser veiculado nas páginas dos livros didáticos. Por isso que Marc Ferro coloca os livros didáticos como um importante mecanismo de manipulação. Além deles, também as histórias em quadrinhos se constituem importantes instrumentos, importantes mecanismos que podem manipular uma ordem, podem instituir uma ordem, podem estabelecer algumas diretrizes, alguns princípios norteadores. A televisão é outro importante veículo de comunicação, é outro importante mecanismo de manipulação. A televisão, com sua grande abrangência, chegando a todas as camadas sociais, pode, sem dúvida alguma, ter um conteúdo bastante ideológico a ser transmitido aos telespectadores. O cinema também é outro importante mecanismo utilizado para a manipulação da história. Serve para legitimar algum aspecto ideológico. E mais recentemente, nós poderíamos mencionar aqui também como um mecanismo de manipulação as próprias redes sociais. A própria internet pode ser elencada aqui no rol dos mecanismos de manipulação. Por outro lado, existe também a contra-história. Marc Ferro também nos conta acerca da importância da contra-história, que é justamente o relato da história dos dominados, a história dos vencidos, a história dos excluídos. Ou também podemos mencionar a história dos recém-chegados ao poder, que tem o objetivo de elaborar história por uma só fonte, né? Elaborar história através de uma única fonte simboliza uma forma de tirania. Uma forma de tirania, elaborar história a partir de uma única fonte. Podemos dizer que, dessa maneira, a liberdade acaba se constituindo um combate de várias vertentes. A liberdade é isso, é o combate
de várias vertentes, não é de uma única vertente, uma vertente vitoriosa. A liberdade é o constante debate, é o constante conflito entre variadas vertentes. Por isso, a memória coletiva precisa ser necessariamente valorizada. Vamos conferir aqui uma questão sobre o livro A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação, do Marc Ferro. Analisando textos de livros didáticos, você se lembra que a gente acabou de dizer que os livros didáticos são um importante mecanismo de manipulação. Olhe nos livros didáticos, porque ali tem um conteúdo ideológico, evidentemente, uma vertente, algo que pretende se legitimar. Analisando textos de livros didáticos japoneses, Marc Ferro, no livro A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação, fez várias observações, dentre as quais, cerca de 1900, valorização do mérito individual, citando Franklin, Thomas Edison e Colombo como exemplos e das ideias ocidentais, depreciando os outros países da Ásia. Então vamos lá, pessoal, presta bem atenção. Aqui nós temos uma análise de Marc Ferro sobre os livros didáticos utilizados nas escolas japonesas em diferentes épocas. Ele começa primeiro fazendo uma análise dos livros didáticos utilizados no Japão por volta do início do século XX, por volta de 1900. Naquela época, os livros didáticos japoneses apresentavam uma valorização do mérito individual, valorizando figuras tais como Franklin, Thomas Edison, Cristóvão Colombo, como exemplos. Veja que por volta de 1900 havia uma valorização das ideias ocidentais nos livros didáticos japoneses e uma depreciação dos outros países da Ásia. Portanto, o Japão entra no século XX se espelhando nos exemplos dos países ocidentais, valorizando o mérito individual. Depois, Marc Ferro faz uma análise dos livros didáticos japoneses produzidos de 1937 até 1945. Observe que é o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. O mar e a guerra são revalorizados, buscando-se as glórias do passado como potência bélica. Os valores ocidentais são desvalorizados, ao mesmo tempo em que há uma reidentificação com a Ásia. Perceba aqui uma mudança ideológica na produção dos livros didáticos japoneses. De acordo com Marc Ferro, nós temos uma mudança de postura. No contexto que temos a Segunda Grande Guerra, os livros didáticos no Japão valorizam o mar, valorizam a guerra, valorizam as glórias do passado, demonstrando o Japão como uma potência bélica. Perceba aqui que o contexto histórico era belicoso. Então, era de fundamental importância demonstrar para os estudantes que o Japão era uma potência militar. Tinha esse caráter belicoso. Ao mesmo tempo que vai se tentando fazer uma desvinculação do Japão com os países e os valores ocidentais, procurando uma reidentificação japonesa com o continente que ele está localizado, a Ásia. Temos um outro contexto histórico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui
para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História.